Então nós vamos começar uma nova série, né? E orando esses dias, falei, Senhor, o que o Senhor quer que a gente converse? E eu falei que eu queria muito que o Senhor nos ensinasse a ser uma igreja que agradasse o coração dEle. E então eu lembrei da carta de Efésios. Então nós vamos falar a glória de Cristo na vida da igreja. Você pode ver que essa cruz aí é feita por pessoas, tirada de cima para baixo. Então, a igreja são pessoas e Deus quer fazer algo no nosso meio. E antes mesmo de começar a conversar com você sobre o livro de Efésios, eu quero te dar um aviso antes. A gente às vezes está acostumado em acelerar os filmes para saber como é que é o final, passar rápido a série para entender o que está acontecendo. Queremos vídeos de no máximo 30 segundos. E a gente é um pouco impaciente com a demora e a profundidade. Mas diante do que nós vamos ver, meus irmãos, a pressa aqui vai ser uma grande inimiga. Efésios é profundo demais para a gente fazer mergulhos rápidos. Efésios vai nos ensinar um conhecimento de Deus que nem sempre a gente consegue aprender ele de forma direta e rápida. Então Efésios não é para a gente fazer leitura de criança, aquela que fala assim, pai, conta logo o final. Mas é um tempo de nós conhecermos e aprendermos mais do que Jesus pensa sobre a sua igreja. E eu queria muito que você estivesse lendo o livro de Efésios nesses dias. Mas com você hoje eu fico com Efésios capítulo 1, versículo 1, que diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. E aqui a gente começa a ver quem escreveu a carta para os cristãos de Éfeso. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Ele estava em prisão domiciliar em Roma. Ele tinha uma certa liberdade, mas sempre estava com um soldado preso a ele. E se você perguntar para Paulo, Paulo, acabou o seu ministério? Tem 3 anos que o apóstolo Paulo está preso. Ele poderia muito bem ter dito para Deus, escolhe outro. Desisto, os obstáculos são muito grandes, intransponíveis. Mas Paulo, ele tinha um conhecimento sobre o que Deus pensa sobre a igreja. E em vez de parar, ele escreveu. Ele escreveu cartas da prisão. E essa carta, ele destinou a uma igreja na cidade de Éfeso. Uma igreja que não era tão grande, mas uma cidade que era imensa. Estava entre as 4 ou 5 maiores cidades daquele tempo, do mundo antigo. Tinha mais ou menos 300 mil habitantes. Nessa cidade tinha o templo para a deusa Artemis, conhecida como a deusa Diana. Era um templo tão grande que ele era 4 vezes maior do que o Partenon, lá de Atenas. E é um templo que foi gasto 220 anos para ele ser construído. Então Paulo está escrevendo para uma pequena comunidade numa imensa cidade, que é idólatra. E tem um dos maiores centros de idolatria, de adoração à deusa da fertilidade. Ele está preso em Roma, escrevendo para uma pequena igreja, numa grande cidade idólatra. E você poderia pensar, como é que está o coração de Paulo? O que ele vai escrever para esse povo? Deixa eu te dizer para você. É a carta mais poderosa sobre a igreja de Jesus Cristo que nós temos na Bíblia. Porque aqui Paulo, ele é um cuidadoso pastor, mas ele também é um profeta com visão. Aqui vemos um Paulo com cuidado pastoral, mas com uma visão de profeta. Ele está preso, mas nunca voou tão alto. Paulo leva os efésios a verem o plano eterno de Deus. Paulo revela que o mundo será transformado pela obra redentora de Jesus entre os homens. Um povo que Deus salva, um povo que Deus santifica, um povo que Deus capacita. E o nome desse povo é chamado igreja. Na Bíblia,
No Novo Testamento, a gente tem 15 igrejas identificadas. Dessas 15 igrejas identificadas, 13 receberam cartas, com exceção de Antioquia e de Jerusalém. E todas as cartas que essas igrejas receberam por algum motivo. Estava tendo um problema de heresia na igreja, falsos profetas, uma doutrina que estava errada, estava tendo problema entre os irmãos. Só que a carta de Efésios, ela distingue de todas as outras cartas, porque não existe um motivo pelo qual Paulo escreveu. A carta não é para resolver algum problema, a carta é para revelar a natureza da igreja. Quantos estão aqui? Diga amém. Em Efésios, Deus nos serve uma mesa com o melhor da revelação que Ele pode oferecer para a sua igreja. Efésios nos ensina a ver a igreja de dentro para fora. Não estruturas, não programas, não estratégias, mas como é a igreja. Nós vamos usar as bases escondidas da igreja. Nós vamos compreender porque Roma não conseguiu parar a igreja, porque as filosofias desse mundo não conseguem parar a igreja, porque a perseguição não para a igreja, porque o pós-modernismo não para a igreja, porque o iluminismo não para a igreja, porque o humanismo não para a igreja, porque os meios de comunicações anticristãos não conseguem parar a igreja. Nós vamos descobrir, porque a igreja é mais do que tudo isso que a gente consegue ver. A gente precisa conhecer a igreja como Deus a projetou. Sem Efésios, a gente teria que adivinhar o que é a igreja, imaginar o que é a igreja, e a gente poderia cair facilmente em qualquer cilada de modinha religiosa que aparecesse por aí. Efésios é uma dádiva da revelação do plano eterno de Deus para a igreja. E quando você lê Efésios, em algum momento vai parecer que estamos lendo um sermão, em outro vai parecer que estamos cantando uma canção, uma doxologia, uma adoração a Jesus, o fundamento da igreja. Efésios nos ensina como Deus vem executando o plano dele através da igreja nos últimos milênios. Então vamos começar. Versículo 1, primeira parte, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. É como se Paulo estivesse dizendo assim: eu sou um mensageiro. A palavra apóstolo é mensageiro, mas eu tenho um dono. Eu pertenço ao Messias que foi profetizado. Eu pertenço ao ungido de Deus. Eu sou o enviado do Deus encarnado que morreu e ressuscitou. O Rei do universo me chamou. Paulo aqui, ele está lembrando que ele foi violentamente derrubado na estrada de Damasco, enquanto perseguia os cristãos, os do caminho. E então Jesus o chamou para falar dele e sobre o plano que lhe seria revelado. Agora olhe com cuidado para a próxima frase. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. É muito importante cada detalhe dessa epístola, porque o que Paulo está dizendo aqui é que eu estou aqui pela soberania de Deus. Eu estou aqui pela vontade de Deus. Não importa se eu estou preso, não importa se Roma se levantou contra mim, eu falo em nome daquele que é o maior nome que já pisou nessa terra. Não tem nada a ver com as minhas fraquezas, não tem nada a ver com as minhas limitações, não tem nada a ver com as circunstâncias, não tem a ver com as minhas precárias situações. Eu fui enviado, e isso é muito importante. Porque quando você sabe que é enviado por Deus, quando você sabe que é pela vontade de Deus, você tem fé naquilo que você está fazendo. A igreja
No final das contas, não é algo que simplesmente aconteceu porque um pastor quis, porque um punhado de gente um dia se reuniu num lugar, porque a gente começou numa célula e multiplicou, porque você apareceu de repente. Não, isso é vontade soberana de Deus. Cada igreja que está reunida nesse momento nessa terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, ela existe pela soberania plena de Deus. Muitas vezes a gente esquece disso. A gente fica preocupado se a igreja vai dar certo, se não vai dar. Se minha vida vai dar certo, se não vai dar. Deixa eu te falar, quem te chamou? Foi Deus. Paulo está dizendo assim, ó, eu não me chamei. Paulo está dizendo assim, eu não sou apóstolo por autodefinição, por ambição presunçosa. A igreja não me chamou, foi Deus que me chamou. Sabe, e assim como o apóstolo foi chamado, cada um de nós aqui o foi da mesma maneira. Foi Deus que te escolheu em Cristo Jesus. Todo aquele que é cristão o é pela vontade soberana de Deus. Olha aqui, meus irmãos, jamais alguém foi salvo sem Deus decidir e executar a salvação, sem Deus planejar e colocar em execução a sua salvação. Se você é cristão, é pela soberana vontade de Deus. Se você é cristão, é porque Deus te chamou. Se você tem um chamado pastoral, não é você que escolheu, é Deus que está queimando isso aí dentro de você. Se você tem um chamado na sua vida, se tem algo que está queimando dentro de você, não é você que está escolhendo a si mesmo, é a vontade de Deus sobre sua vida. Como é que surgiu a igreja de Éfeso? Tem uma explicação. Atos 18, 24, Apolo, um grande pregador, começou a igreja lá em Éfeso. Então, na segunda viagem de Paulo, lá pelo ano 52 depois de Cristo, ele chega nessa cidade. Aí descobre 12 irmãos. 12 irmãos na cidade de 300 mil habitantes, idólatra, que tem o maior templo pagão do seu tempo. E aí Paulo encontra esses 12 irmãos e pergunta para eles, como é que está a igreja? Eles falaram assim, gente, a gente está vivendo o que a gente aprendeu com João Batista. E Paulo então começa a ensinar para essa igreja a doutrina sobre Cristo e a doutrina sobre o Espírito Santo. E Paulo ia ficar 3 meses nessa igreja, mas por causa de uns acontecimentos, ele ficou 3 anos. Paulo foi pastor dessa igreja por 3 anos. Então, como é que a igreja de Éfeso, ela surgiu? Porque Apolo começou, porque Paulo ajudou os irmãos, e eles estão lá hoje. Tudo isso é o que os olhos podem ver. Mas você sabe como é que a igreja de Éfeso começou mesmo? Pela plena e absoluta vontade de Deus. Porque igreja, irmãos, não é o que fazemos. Igreja é o que Deus faz através de nós. E isso muda tudo. Isso muda a forma como a gente vê a igreja. Aliás, o desejo do meu coração é que quando nós terminarmos, ou tivermos em algum momento no livro de Efésios, você em algum momento seja tocado por fé, de tal maneira que você nunca mais vai fazer uma célula da mesma maneira. Porque você vai descobrir o poder do que é uma igreja reunida em um lugar. Talvez você fale assim, nossa, mas é tão bom a igreja, está tão cheia, é tão bom vir para o culto. Não, deixa eu te falar uma coisa, onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali está a igreja do Senhor. E no dia que nós entendermos o que é a igreja do Senhor, não importa onde ela estiver, ali está a forma como Deus vai mudar esse mundo, está mudando. Porque a confiança de Paulo não é nem nele mesmo e nem nos membros. O que vemos aqui é um homem que conhece Deus, conhece o caráter da obra de Deus. Tudo sempre foi soberania divina. Não importa o que aconteça na igreja, as dificuldades, não importa o que aconteça na igreja, os desafios, os desânimos, o sofrimento, Deus sempre é o mestre, o artífice e o modelador.
Paulo sabe, a gente precisa aprender. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Deus não começa uma obra e desiste dela e a abandona. O que acontece na igreja verdadeira, o que acontece na igreja gloriosa de Jesus é pura atividade de Deus. E como não se alegrar com isso? Homens começam e não terminam. Têm entusiasmos e depois desanimam. Mas Deus nunca começou algo sem o intuito de estar comprometido 100% em terminar o que começou. A finalização da obra da igreja é garantia absoluta do caráter de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, o labor da igreja nunca vai ser inútil, nunca vai ser em vão, porque ela é uma decisão soberana de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E essa vontade de Deus é defesa, autoridade e confiança do apóstolo. Essa vontade de Deus é defesa, autoridade e a nossa confiança em seguir a Jesus. Defesa por quê? Porque houve um tempo onde o apóstolo Paulo era perseguidor dos cristãos. Houve um tempo onde ele se levantou para destruir os do caminho, aqueles que seguiam Jesus. Então, que direito tem Paulo de falar em nome de Deus? Que direito tem Paulo de falar em nome de Jesus? Nenhum. Assim como Paulo, ou qualquer um de nós, ninguém é chamado pelo nosso currículo. Aleluia, irmãos. Coisa boa, você não está feliz não? Eu estou feliz demais. Ninguém é chamado pelo nosso currículo. Porque nosso currículo não passa na aprovação de Deus. Então Deus fala assim, não, já que ninguém passa, eu transformo primeiro. O que faz de um perseguidor da igreja apóstolo da igreja? O que faz de um ex-advogado perdido subir num púlpito e ser pastor da igreja? Apenas um motivo: a soberana vontade de Deus. A graça de Deus através de Cristo Jesus. Sabe, deixa a palavra de Deus aumentar a sua fé aqui. Porque à medida que você começar a entender o que é a igreja, você vai começar a entender o poder da igreja reunida. É nossa defesa a vontade de Deus, por quê? Porque se a igreja tivesse fundamentado na nossa vontade, nós não teríamos moral para falar nada. Mas como ela está debaixo da vontade de Deus, é Deus que nos comissiona, é Deus que nos chama. É por isso que eu acho muito interessante. Quando você e eu entendermos isso, e estivermos num banco da praça, reunindo os dois ou mais, numa casa, reunido dois ou mais, dentro de um apartamento, numa célula, reunido dois ou mais, quando nós estivermos reunidos, você vai descobrir o poder daquela igreja reunida ali. Talvez você fale assim, mas quem sou eu para ser um líder de célula? Quem sou eu para estar aqui orando por alguém? Pois é, currículo nenhum vale. Você só está ali por causa da vontade soberana do Senhor que te alcançou. E geralmente a igreja não fala o que todo mundo gosta, né? Então a gente não fala na nossa autoridade. A gente fala na autoridade daquele que nos chamou. Nem sempre a igreja tem palavras doces. Então a vontade de Deus é a nossa defesa. É Ele que nos chamou. E também é a nossa autoridade. A igreja, ela não fala do que ela pensa. Ela fala daquilo que está fundamentada na palavra de Deus. Mas Paulo também diz que é a confiança dele. Olha só que coisa interessante. Consegue ver o prisioneiro escrevendo essa carta? Estou preso, mas Deus tem um propósito para mim. Eu confio naquela igreja que está lá, em Éfeso. Aqueles 12 irmãos ou mais que estão lá. Para Paulo, qualquer oposição é oportunidade. Porque ele conhece o poder da igreja. Porque ele sabe que a igreja é o plano de Deus para a mudança desse mundo. A Bíblia conta uma história que está lá em Atos 19, a partir do versículo 23. Paulo começou a pregar junto com os irmãos lá em Éfeso. E começou gente a aceitar Jesus a rodo. Milagres e maravilhas. Até as roupas de Paulo, os lenços de Paulo curavam.
Teve um avivamento que o povo queimou um monte de livro de feitiçaria. Foi uma fogueira santa no meio da cidade. Mas aí, Demétrios, que é um ourives que fazia miniatura de prata do templo da deusa Diana, ele viu que os lucros dele começaram a cair. Por quê? Porque qual é a mensagem do evangelho? Só existe um nome acima de todo nome, que é digno pelo qual o homem ser salvo. Não existe outro Deus além de Jesus Cristo de Nazaré. Então todo mundo começou a acreditar nos do caminho. E os do caminho então começaram a atrapalhar o comércio de Demétrio em vender as suas miniaturas de prata do templo de Diana. E Demétrio foi até lá no sindicato e disse assim: ó, gente, nós vamos falir. Bora botar o sindicato na rua. Colocaram o sindicato na rua. Fizeram um tumulto tão grande, tão grande, tão grande, que reuniu 20.000 pessoas no anfiteatro. Você consegue pensar nisso? Como é o nome do nosso estádio? O Frei Epifânio da Abadia. Cabe 10.000 pessoas. 20.000 pessoas reunidas. E trouxeram os cristãos que puderam encontrar na cidade para matar, para linchar. E eles por 2 horas gritaram: grande é Artemis dos Efésios. 2 horas gritando, 20.000 pessoas. E só uma pequena parcela daquela população inteira era cristã. Sabe o que aconteceu? 20.000 pessoas cantando num anfiteatro. 20.000 pessoas adorando aquela deusa. Paulo tem tanta confiança na igreja, que em Atos 19:30 ele diz o seguinte: Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Tu já imaginou um negócio desse? 20.000 pessoas querendo pegar você, gritando. Paulo disse assim: me larga, me solta, eu vou lá. Eu vou lá pregar. Tanto que no versículo 31 de Atos 19, alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir no teatro. O que está dizendo? É tipo assim, uma autoridade da cidade, um promotor, um delegado diz: Paulo, não vai lá que a gente não consegue te segurar, não consegue te proteger, vai dar mal, vai dar errado. O que isso acontece? Isso é a coragem da cabeça de um homem que sabe que Deus o chamou, que a igreja tem poder de transformação. Porque se Deus derrubou o touro bravo chamado Paulo e o chamou para ser mensageiro, Ele não fará com outras pessoas? Paulo não viu o problema, viu a oportunidade. Eu imagino Paulo dizendo assim: qual é a oportunidade, outra oportunidade que eu vou ter de 20.000 idólatras me ouvirem e pregar o evangelho de Jesus Cristo? Alguém está aqui, irmãos? Você entende? É isso que a gente precisa aprender com Efésios. É o poder da igreja. A nossa força não está nas nossas estruturas, a nossa força não está em nós mesmos, no nosso currículo, mas a autoridade e a confiança que nós temos é naquele que nos chamou. A carta de Efésios é um coquetel energético e injetado direto nas veias da nossa fé. É a carta que revela o propósito eterno de Deus através da igreja. Efésios nos faz ver que nenhum problema é maior do que a vontade soberana de Deus. Quando a sua fé fraquejar, lembre-se, estamos aqui por causa da plena vontade de Deus. E como é que a gente aplica isso para a nossa vida? Sabe aquela pessoa que te procura? Alguém que está afundado em pecado, começa a te falar um monte de coisa e você começa a ficar... O que eu digo para essa pessoa agora? O que eu faço? E essa pessoa começa a conversar com você e você fala assim: mas cadê o pastor? Cadê meu líder? Não, é você. Sabe aquele filho rebelde que não lhe ouve? E você acha que não tem autoridade sobre a vida dele? Sabe, alguém que te procura com toneladas de problema, você diz: meu Deus, como eu posso ajudá-lo? Cadê os sacerdotes dessa casa? Cadê os pastores? Cadê os líderes? Não, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa entender que você é a igreja de Jesus. Você é a gloriosa igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Na hora que você começar a exercer isso com fé, enquanto a pessoa estiver conversando, e você não souber o que fazer, em espírito, no espírito, Deus vai lhe guiar. Porque é pela extrema, profunda e completa soberania de Deus que você está conversando com aquela pessoa lá. Sabe, você que tem medo de evangelizar, de discipular,
Você que está querendo abrir uma célula, mas não sabe como é que vai ser, se vai dar certo. Deixa eu te falar uma coisa. Não se sinta desqualificado. Lembre-se que você foi chamado. Lembre-se que você só está aqui porque Jesus lhe chamou. Para participar da mudança que Ele está fazendo no mundo através da igreja. Não se preocupe com as dificuldades, com os desafios enormes. A gente precisa aprender com Paulo. Precisa aprender com a carta de Efésios. Saiba quem te chamou. 70%, foi uma pesquisa que eu li esses dias, feito pelo Instituto de Indianápolis, nos Estados Unidos. 70% dos pastores têm dúvida sobre seu chamado ministerial. 70%. Em outras palavras, se sentem desqualificados. Mas é porque eles esquecem que foi Deus que os chamou. E aquele que começa a obra, termina. Aliás, dá uma volta ao passado agora, só um pouquinho. Como é que você chegou até aqui? Você acha que alguém me dobraria? Do jeito que eu sou questionador? Tem uns questionadores aqui. Sabe, como é que você foi livre dos negócios lucrativos escusos? Como é que você foi livre quando você era escravo da imoralidade? Como é que você foi livre das filosofias competidoras, humanas, onde você estava imerso? Como é que você foi livre da incredulidade? Talvez você viveu num ambiente hostil ao Evangelho, ou nem tinha o Evangelho. Como é que você foi livre do desespero, da falta de paz? Como é que você chegou até aqui? Qual é a explicação que você me dá para essa mudança radical na sua vida? Deixa eu te dizer o que foi. É a soberania de Deus. Deus fez algo que ninguém conseguiu fazer. Foi Ele que fez isso em você. Você sabe que ninguém nesse mundo te convenceria a viver o que você está vivendo agora. Nada nessa terra poderia lhe dar a paz que você está sentindo agora. Sabe qual é a conclusão? É que você está debaixo da soberania de Deus, amigo. Assim é a igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Ela, sabe, tem duas coisas nessa vida que eu estudo muito como pastor. Primeiro é quem é Jesus. E a segunda é o que é a igreja. Se você sentar comigo para falar sobre isso aí, pode preparar, porque a gente conversa 2 anos. Porque não tem nada mais que eu queira compreender que não seja quem me salvou e agora o que eu sou. Quando eu sei quem me salvou e o que eu me tornei depois que Ele me salvou, então eu começo a viver todas as bênçãos espirituais, celestiais, entesouradas em Cristo, que é o spoiler da mensagem do domingo que vem. Que é Efésios capítulo 1, versículo 3. Mas a gente precisa avançar. E o versículo diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis. Para quem é a carta? Para os santos e fiéis em Éfeso. Para quem Paulo está escrevendo? Para os santos e os fiéis em Éfeso. E você não consegue captar a profundidade dessas palavras se você não conhecia a realidade do mundo antigo. Éfeso era a 4ª ou 5ª cidade maior do mundo, completamente idólatra, com o maior templo pagão daquele lugar. E o evangelho era uma nova mensagem que estava chegando naquele lugar. Ou seja, tinham 300 mil pessoas idólatras e um pequeno, eu posso dizer um pequeníssimo grupo, uma pequeníssima minoria naquela cidade que criam em Jesus Cristo. Seria como Deus te enviasse para São Paulo hoje, que aqui está a maior cidade do mundo. 23 milhões de habitantes. Imagine São Paulo, sem ninguém acreditar em nada.
e você vai lá junto com a sua família pregar o evangelho, como é que você chegaria lá em São Paulo? Não, como é que você chegaria lá? Tem misericórdia de mim, Jesus. A gente vai ter pelo menos um prédio na Avenida Paulista? A gente vai ter pelo menos um lugar. Senhor, o Senhor está preparando quantas centenas ou milhares de pessoas? Não, só vocês. É por isso que a gente tem que entender o poder da igreja. Paulo está enviando essa carta para, presta atenção aqui, já que Efésios não foi resolver um problema de uma igreja, a carta não foi para resolver, então ela descreve o que é uma igreja. Então Paulo está, escrevendo para os santos e fiéis. Então Paulo agora, imediatamente, logo no primeiro versículo, ele nos presenteia com a descrição verdadeira de um cristão. O que é um cristão? É um santo e é um fiel. É um santo e é um fiel. E aqui a gente precisa lembrar que essa carta não está sendo dirigida para pessoas incomuns e excepcionais. Presta atenção. Ela não está sendo dirigida para pastores, teólogos, professores eruditos, especialistas da Bíblia, não. Ela está sendo escrita para gente como a gente. Toda a elevada promessa que encontramos na carta de Efésios é para mim e para você. Aleluia. Então, por favor, me responda com sinceridade. Sinceridade. Como é que cristãos, no tempo de Pedro, de João, de Paulo, causaram tanta transformação por onde foram? Como? Qual é a resposta para isso? Eles nem conseguiriam sonhar com as estruturas que a gente tem hoje. Pensa comigo aqui. Eles nem conseguiriam sonhar, imaginar com os recursos em que a igreja estaria na mídia mundial. Eles sequer acreditariam que a maioria dos cristãos no mundo não sofrem qualquer perseguição. Mas eles ficariam surpresos, para não dizer perplexos, com a pouca força de transformação e influência que a igreja tem hoje. Como é que tão poucos fizeram tanto e como é que tantos estão fazendo pouco? Sabe por quê, meus irmãos? Porque nunca foi recurso. Nunca foi quantidade. Quando Paulo está escrevendo para os membros da igreja de Efésios, ele está escrevendo o seguinte, para a igreja de Éfeso, ele está escrevendo o seguinte: aos santos e fiéis. Você quer ver uma igreja começar a chacoalhar uma cidade inteira? Ela está cheia de santos e fiéis. Você sabe o que é a igreja? É a comunidade dos santos. E o que é santo, pastor? Santo é separado. A primeira coisa que você precisa entender sobre a palavra santo é separado. A igreja é o agrupamento dos separados. Não é uma reunião de bairro. Não é uma instituição sem fins lucrativos. É uma comunidade de santos separados. É um povo separado no mundo, mas não do mundo. Embora estejamos no mundo, não agimos como o mundo age. Nós passamos 8 meses falando sobre isso. Nós somos humildes, mansos, pacíficos. Aí, o verdadeiro cristão tem fome de justiça. Ele é perseguido por causa de Cristo. Ele anda o caminho estreito. Ele está na rocha. Ele não é frequentador de domingo, mas ele é sal e luz por onde ele passa. Santo é alguém que foi purificado pelo sangue de Jesus e colocado à disposição, separado para Deus. Não é perfeição, mas é dependência de Deus. Não significa que você não vai pecar, mas significa sim, me ouça com seu coração, que essencialmente você é diferente de um não cristão. Quanto mais a igreja é parecida com o mundo, menos ela influencia. Quanto mais a igreja permanece fiel às Escrituras, mais ela vai mudar esse mundo. O santo é um governado por Deus e não governado pelas leis desse mundo.
O santo, ele tem uma mentalidade diferente. Ele tem gosto, ele tem vontade diferente. Eu preciso repetir isso. Eu preciso repetir isso para você entender. Qual é a realidade da igreja descrita lá em Éfeso? 300 mil idólatras. 20 mil que cultuavam dentro, do templo da deusa Diana. Paulo escreve para 12 pessoas. Que esperança teria o cristianismo nesse lugar? Paulo não tem dificuldade nenhuma em acreditar que 12 santos, separados, governados por Deus, é o suficiente para rachar Éfeso no meio. Alguém está me entendendo aqui, irmãos? A igreja sem santidade, ela não tem nada. Uma igreja sem santidade, ela não tem nada. Ela é igual a qualquer lugar. Até porque, quando Paulo fala aos santos e fiéis em Cristo, ele está dizendo assim: cadê os salvos daí? Se é salvo, é nova criatura. Se é nova criatura, recebeu a salvação. E se tem a salvação, deve levar a ter uma conduta ajustada e compatível com quem o salvou. Quantos estão me entendendo? Diga amém. É uma lógica bíblica. Então, por causa de tudo que o Evangelho fez em vocês, por causa da vida diferente que vocês têm, na cabeça de Paulo, Éfeso vai ser transformada. E não é isso que mantém a igreja, irmãos? E não é isso que tem que manter a igreja de tempos em tempos? Santos, separados para Deus, que buscam fazer a sua vontade. Porque nós não somos santos porque lágrimas e suspiros caem dos nossos rostos. Não é uma sensação de estar bem. Santidade é a imagem de Cristo sendo lapidada pelo Espírito Santo dentro do caráter do homem. E eu vou repetir, sem santidade a igreja não tem nada. A igreja não passará de um lugar como qualquer outro. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. O Evangelho é a mensagem para o mundo de que é possível. O Evangelho é a mensagem para o mundo de que é possível um grupo de pessoas viverem padrões elevadíssimos pelo poder do Espírito Santo. A santidade, meus irmãos, sem dúvida, é um dos caminhos mais eficientes para o testemunho da igreja. Não adianta mostrarmos estruturas, não adianta mostrarmos programas, não adianta mostrarmos o que os olhos podem ver. Você sabe o que esse mundo tem fome? Tem fome de gente parecida com Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, preste atenção, alguém que abre mão do lucro fácil, alguém que se torna uma pessoa de uma só palavra, um caráter irrepreensível, alguém que se torna confiável, alguém que se mantém sexualmente puro antes e depois do casamento, alguém que não é consumidor da luxúria. É o testemunho que esse mundo precisa, porque isso é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a nossa transformação. E deixa eu te falar em nome de Jesus, santo não é alguém que morreu e foi canonizado. Santo é alguém que está vivo e vive separado para a glória de Jesus Cristo de Nazaré. Santo é alguém que quer fazer a vontade de Deus. Santo é alguém que pede para o Espírito Santo mudar ele todos os dias. Não tem jeito, teologicamente, se você é salvo, é santo. Se você é salvo, você é santo. Aí agora a cabeça de uns estão, deu curto.
Pastor, eu acho que eu sou salvo, mas olhando bem a minha vida. Não, mas deixa eu falar, é por isso que você tem um incômodo. Uma pessoa me procurou no segundo culto, ou foi no primeiro, não me lembro mais. Disse assim, pastor, ora por mim. Porque depois dessa mensagem, eu estou ruim. Aí eu falei assim, ruim, está passando mal? Ele disse, não. É que tem uma coisa dentro de mim que está dizendo que eu tenho que mudar um monte de coisa. Eu falei, essa coisa dentro de ti, meu irmão, é o Espírito Santo de Deus. Ele disse, pastor, mas eu estou ruim. Eu digo, deve estar alguma coisa ruim mesmo, porque você tem o santo morando dentro de você. Você deve estar fazendo alguma coisa errada. Ele disse, é isso mesmo, pastor, o senhor é profeta. Profeta não, irmão, eu já conheço, eu sou amigo igual você. Sabe o que aconteceu? É que você sabe que você nasceu de novo. Você é santo. Meu irmão, presta atenção no que eu vou lhe dizer aqui agora. Por favor, quem nasceu de novo pode ir para o céu. Só tem um jeito de entrar no céu. Sendo irrepreensível diante de Deus. E você sabe o que nos faz irrepreensíveis diante de Deus? É o sangue de Jesus Cristo em nossas vidas. Só que não é só salvação. É salvação para a santificação. Sabe, Paulo tira o foco do tamanho da igreja em relação ao desafio e coloca o desafio em relação à qualidade da igreja. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Pode ter paganismo, pode ter a Diana, pode ter o que for. Tem umas pessoas que dizem assim, Imperatriz é muito bom, o céu está aberto, lá na minha igreja, lá na minha cidade, o céu é de bronze, né? Terceiro lugar, não é nem de prata nem de ouro, o céu é de bronze. Meu irmão, não existe esse negócio. Não existe esse negócio. Sabe, onde tem a igreja de Jesus Cristo, não importa a estrutura, recurso, se tiver um santo lá, as coisas vão começar a acontecer. Sabe, e Paulo diz que são santos e os fiéis. É interessante isso. A palavra fiel, ela vem de um termo que pode ser traduzido como aqueles que exercem fé. Aqueles que são dirigidos pela crença que acreditam. Mas uma boa tradução é aqueles confiáveis. Fiéis são confiáveis. Fala para a pessoa que está do seu lado. Fiel é confiável. Então, fiel é aquele que Deus confia nele. Por quê? Porque a fé dele é exercida. Ele guarda a fé dele. Vamos lá. Ele acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele é a encarnação de Deus, que ele foi morto, que ele ressuscitou, que o Espírito Santo faz milagres, que existe o sobrenatural. Agora, vamos lá. Não fuja agora não. Presta atenção. Você está na mesa de negócios agora. Você é um empresário, está na mesa de negócios. Você é um médico e está lá no conselho de medicina. Você é um advogado e está na audiência. Você é um professor e está na faculdade, dando aula de mestrado, de doutorado. Você é um engenheiro, está no seu trabalho. Você é um vendedor e está lá na reunião da empresa. Você está em um lugar onde as pessoas não acreditam em Jesus e perguntam assim, esse negócio todo aí sobre Jesus, você acredita? Qual seria a sua resposta? Você acredita num Deus que se fez carne? Que nasceu de uma virgem? E que cresceu? E que teve 3 anos de ministério e morreu numa cruz? E ressuscitou no 3º dia? E ascendeu aos céus? E agora ele está à destra de Deus e está intercedendo por nós. E por causa do sangue dele nós somos comprados. E por causa disso a gente pode ir para o céu. Você sustenta essa fé aonde você está? Porque os santos e fiéis sustentam. A gente não conversa conversinha não. Não seja como eu, por favor. Porque eu era um 007. Quando me apertava demais, eu ia para a filosofia. Quando me apertava demais, eu ia para a boa conversa. Quando me apertava demais... Agora, sabe uma coisa? A minha pergunta é, você crê no que você ouve? Eu acho interessante, não acontece muitas vezes, mas acontece aqui na igreja de vez em quando. Uma pessoa me procura e diz assim, pastor, eu estou precisando de alguém para uma função muito importante aqui na minha empresa. Quando vem assim, eu já fico preocupado.
Pastor, eu preciso de uma pessoa muito capaz. Essa pessoa é capaz? Eu digo, eu acho que é. Pastor, é crente? Aí irmão. A última vez que me perguntaram isso, eu falei assim, eu acho que essa pessoa, de vez em quando, ela esquece o que ela crê. Para não falar diferente. Alguém está me entendendo, irmão? E se alguém esquece no que crê, não é fiel. E se não é fiel, não é confiável. E se não é fiel, não tem fé. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você, não é doutrina, mas é experiência. Sabe aquele dia que você está aleluiado e você ora? Você tem certeza que você está crente aquele dia. Porque tem um dia que a gente sabe que está crente, tem um dia que a gente sabe que está crente. Quando você tem essa experiência? Hoje eu estou crente, eu duvido de alguém mais crente do que eu. Tem dia que você acha que você está crente, tem dia que você nem pisa no chão. Aí você ora, mas parece que Deus não responde. Deixa eu te explicar uma coisa. Uma coisa é ter a fé de um dia, outra coisa é ser confiável. Amém? Paulo está escrevendo para os santos e fiéis de Éfeso. Deixa eu te falar agora aqui, preto no branco. Eu amo a igreja, mas eu estou surpreso com o que a igreja está aprontando esses dias. Olha, é só você entrar um pouquinho na internet que você descobre de tudo na igreja. Não muito tempo atrás, eu descobri um batismo feito por uma igreja. As pessoas descendo no toboágua. Não estou mentindo. Gil, de verdade. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uhul! Não estou mentindo, irmão. Não, a igreja tem feito coisa que até o diabo duvida. Sabe, é muita heresia, muita loucura que está tendo por aí. E muitos ficam desestimulados com a igreja, ok? Só que as pessoas ainda estão vivendo pelo que elas enxergam. Mas Efésios vai nos ensinar a ver o que geralmente as pessoas não enxergam. Existem estacas profundas que sustentam a igreja de Jesus nessa terra, em todos os tempos, em todas as épocas. Meus irmãos, deixa eu explicar uma coisa para você. Sempre existirá uma igreja profunda em algum lugar. Sempre vai ter um crente fiel. Sempre vai ter um santo no meio do povo de Deus. Sempre vai ter aquele onde Deus vai operar. Sempre vai ter aquele onde vai abrir os céus do lugar. Sempre haverá um remanescente fiel onde está. Por isso que a igreja, não importa o tempo, não importa a época, não importa o lugar, não importa o governo, não importa a estrutura, não importa o que ela está passando, ela permanece. Porque ela é o plano eterno de Deus para a mudança desse mundo. Sabe, eu não desprecio educação, governo, política, nada disso. Tudo tem seu lugar. Mas é a igreja, a arma secreta de Deus para mudar esse mundo. Sempre existirá uma igreja, sabe, que estará vivendo o poder da ressurreição. Porque se nós morremos em Cristo, ressuscitamos com Ele. Se Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, então nós ressuscitamos com Ele em glória. Existe uma glória de Cristo na vida da igreja. Ou seja, a igreja é lugar de vida. Num mundo cheio de morte. Nós vivemos um mundo de óbitos. Morre pessoas, morre casamentos, morre valores, morre família, morre tudo. Mas eu posso dizer assim, que a igreja é o lugar onde nós podemos viver a eternidade no tempo. Alguém está me entendendo? Um pouquinho da eternidade no tempo que a gente está vivendo. Um pouquinho da glória de Deus, sabe, no meio de nós. E deixa eu te falar uma coisa. A igreja não está na sua melhor forma física e espiritual. Tá não, irmão. Sabe por quê? A gente quando vai construir nossa casa, a gente pega um material de primeira, sim ou não? O material que chega na igreja não é de primeira.
O material que chega na igreja não é de primeiro. Porque quando a gente chega na igreja, a gente chega todo arrebentado. Alguém está entendendo aqui, irmão? Ninguém chega santo na igreja. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas eu pensei sobre isso ontem. Se você é alguma coisa hoje em Deus, é porque Deus já está tratando a sua vida. Mas no dia que você chegou aqui, o Ricardinho de 20 anos atrás, oh Jesus, o material que chega na igreja não é bom. É por isso que quem olha a igreja de uma vez assim, fala assim, meu Deus, olha quem está ali. Meu irmão, vou contar, não está sendo filmado. Você sempre quando quer saber mais, vem nos 3 primeiros cultos, porque o ao vivo a gente tem que ter cuidado para não ser preso. Deixa eu te contar uma coisa aqui. A gente fez os legendários, o primeiro legendário, né? Foi uma bênção. Aí a mulher aqui já está achando, dando glória a Deus aqui, ó. Pegamos os homens, descemos o cacete. Foi uma bênção. Aí, irmão, assim, só vai perder desse. Porque os que não prestam foram no primeiro, e todos os outros que não prestaram estão indo nesse agora. Né? É porque Deus pega os primeiros logo para poder ir já dando a limpeza na cidade. Por isso que a gente logo é salvo. Né? Você entendeu? Então o que acontece, irmãos? Aí eu comecei a andar com o cara. Andar com ele, tomar cafezinho com ele em todo lugar. Tal. Aí começaram a me ligar. Pastor, não se mistura com esse tipo de gente não. Não se mistura com esse tipo de gente não. Pastor, o senhor não está entendendo. Aí ainda tem mais. Tem uns que são mais coach, né? Falou, pastor, o seu nível depende dos 4 ou 5 pessoas que estão em torno de você. Cuidado para o senhor não baixar o seu nível. Eu falei, imaginei assim, qual é o nível de Jesus então, hein? Porque em volta de Jesus só tinha pecadores. O nível de Jesus era muito baixo. Só que começou a perseguição, pastor, aí ligaram para ele, ligaram para tem, então, sabe por quê? Porque o material que chega na igreja não é bom, irmão. Por quê? Porque a gente é teimoso, a gente não tem um passado bom, nós não somos perfeitos, nós não somos disciplinados, a gente resiste à mudança, a gente não fala mais discorda de Deus num monte de coisa. Então o segredo da igreja não está na superfície, o segredo da igreja não está em quem chega, o segredo da igreja está nas suas entranhas, o segredo da igreja não está no material humano, mas está naquele que está edificando, e aquele que é a rocha da igreja, que é a glória de Cristo na igreja. É por isso que Paulo está dizendo assim, eu estou enviando uma carta para os santos e fiéis em Cristo. Olha que coisa linda. Bota esse versículo para mim aqui, por favor, agora. Efésios 1. Olha que coisa linda, irmãos. Há tanto nesse versículo. Apóstolo de Cristo Jesus, pertenço a Cristo. Pela vontade de Deus, a soberania de Deus. Aos santos, gente separada, né? Que estão em Éfeso. E fiéis. Gente que Deus pode confiar. Em Cristo Jesus. Essa é a expressão paulina mais importante em todas as epístolas dele. Se eu não me engano, foi falada 176 ou 196 vezes. Paulo está falando da nossa união com Cristo. Ou seja, eu estou enviando uma carta para aqueles que estão em Éfeso, mas para aqueles que estão em Cristo. Ou seja, significa que nós estamos em Éfeso, mas estamos em Cristo. Nós estamos em Imperatriz, mas nós estamos em Cristo. Significa que o crente é visto por Deus como estando dentro de Cristo. Alguém está me entendendo aqui, irmãos? A nossa identidade vem disso. Deixa eu te explicar isso. União com Cristo é realizada pelo Espírito Santo, que torna o crente Jesus praticamente a mesma pessoa. É Deus habitando dentro de nós. É por isso que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. É por isso que a igreja de Jesus não é isso aqui. Quando você chega segunda-feira isso aqui é um prédio quente.
Mas agora ele é a igreja pulsante de Jesus Cristo. Por quê? Porque apesar de a gente estar na rua Santa Catarina, a gente também está em Cristo. A nossa identidade, nós estamos em Cristo. É Ele que nos define. A nossa vida é pela pureza e a santidade de Cristo. A nossa dependência, nós dependemos de Cristo. A nossa missão, se nós estamos em Cristo e Cristo está salvando o mundo, o que você acha que o cristão deve fazer? Ele então entra dentro da armadura que é Cristo, e aonde Cristo vai, Ele vai. Se Cristo está salvando, Ele está salvando. Se Cristo está curando, Ele está curando. E quando a igreja aprender sobre isso, nada nesse mundo vai parar a igreja de Jesus. Mas não, a gente ainda pensa a igreja como um culto e não como um corpo. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, presta atenção. Paulo está enviando uma carta para 2 endereços. O cristão tem dupla cidadania. Eu envio para os meus irmãos que estão em Éfeso, mas estão em Cristo. Eles têm um domicílio humano, mas têm um domicílio divino. Eles vivem num lugar no mundo, mas ao mesmo tempo eles vivem em Cristo. Esse é precisamente o segredo da vida cristã. Este é o âmbito, o lugar onde a vida de Deus se desenvolve em nós. Em Cristo. Foi perguntado para um poeta: como é que você equilibra a sua vida? Viajando tanto por mar adentro. Ele respondeu: o meu segredo está em navegar pelos mares e manter sempre o meu coração no porto. Sabe qual é o segredo da serenidade cristã? É que não importa onde você estiver, você está em Cristo. E isso muda tudo aonde você pisa, irmão. Isso muda tudo enquanto você faz um culto doméstico na sua casa. Vamos lá, gente. Isso muda tudo quando a gente adora. Isso muda tudo quando a gente impõe as mãos para curar alguém. Isso muda tudo quando a gente está reunida como povo santo, cantando santo, santo, santo é o Senhor. Santo, digno de honra, digno de glória, santo. Sabe, nós não estamos sozinhos. Às vezes a gente adora como se a gente estivesse sozinho. Mas deixa eu te falar, você que foi salvo pelo sangue de Jesus Cristo, você está em Cristo. Eu não consigo dizer isso. Eu não tenho palavras para dizer isso. Eu procurei as melhores palavras do mundo. Eu falei: Senhor, me dá didática para isso. Mas não tem jeito. Mas você está em Cristo. Cristo está dentro de você. A presença do Eterno está aqui. Esse é o motivo da igreja funcionar. Esse é o motivo da igreja ser igreja. É a presença, é o peso. É Ele andando no meio dos candelabros, como diz Apocalipse. Ele está no nosso meio. É isso que faz a igreja um lugar diferente. É isso que me faz, como um levita tocando, a música ser diferente. É isso que me faz abrindo um culto, fazendo uma oração ser diferente. É isso que me faz pregando. É isso que me faz orando, é isso que me torna diferente. É a fé, é a consciência espiritual que eu estou em Cristo. Eu não consigo fazer melhor do que eu estou fazendo agora. Eu não sei te dizer isso. Eu só sei que a igreja é a comunidade dos unidos em Cristo. Isso muda tudo. Geralmente nós somos um com aquilo que nós acreditamos. Geralmente nós somos os um com aquilo que nos salva. Se você acha que o dinheiro te salva, você é um com o dinheiro. Se você acha que a competência te salva, você é um com ela. Se você acha que as boas obras te salvam, você é um com ela. Mas se você tem convicção, certeza, fé, que você foi salvo por Jesus Cristo de Nazaré, então você é um com Ele. Sem exagero, irmão, sem exagero. Esta é a frase mais importante de toda a teologia paulina. Somente pela união com Cristo podemos ser santos e fiéis. É pela união com Cristo que Deus nos abençoou com bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Paulo, resuma a sua vida. Resumo. Eu sou um com Cristo. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo.
Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a metáfora da morte do eu, para a entrada da vida de Cristo dentro de nós. Eu sou Paulo, fisicamente, mas Cristo está dentro de mim. Tu imagina como é que Paulo chegava na cidade? Não na Bíblia, mas a história conta que não teve um lugar onde o apóstolo Paulo chegou que o evangelho não se acendeu como fogo no meio de capim seco. Não tem nenhum lugar. Você já viu gente que onde chega frutifica? Você já viu gente onde chega a presença vem com ele? Deus é onipresente, mas Deus, ele manifesta a sua presença. Tem pessoas que têm convicção que Deus está com ele, porque não tem como não estar, porque ele entendeu a união com Cristo. Talvez essa seja uma das teologias mais importantes para o tempo de hoje. Você não vem para encontrar Deus aqui, você já está com Deus em todo lugar, aleluia. É por isso que a igreja, a minúscula igreja de Éfeso, partiu o templo de Diana no meio, porque ali tinha um povo que era santo e fiel, sabe, e que estava em Cristo. Cristo é a fonte da nossa identidade. Você pode dizer: sou velho, tinha muitos caprichos, mas fui levado para a cruz. E aquele homem, aquela mulher preocupada com tantas coisas egoístas, limitado, coisas tão pequenas perto do Cristo Jesus, ele morreu. Você pode dizer: fatality, acabou, finish, não vivo eu. Mas por causa do sangue de Jesus, eu hoje tenho comunhão com Cristo. Você pode dizer isso? Eu vou dizer uma heresia, depois eu conserto. Vou dizer uma heresia aqui. Igreja é a comunidade dos santos e fiéis que pararam de se relacionar com Deus e começaram a se relacionar com Deus, o Pai de Jesus Cristo. Igreja é uma família de Deus. Igreja são filhos de Deus. Um dia a gente conhecia um Deus distante. Agora, por causa do unigênito do Pai, primogênito entre os irmãos, o nosso irmão mais velho nos deu a nossa herança, nos filiou a Deus. Igreja é aqueles que têm comunhão com a família que eles perderam lá no Éden. Igreja é aqueles que têm Deus, o Pai, dentro deles. E não sei se você percebeu, Paulo está intoxicado de Cristo. Nós lemos um versículo, ele já citou 2 vezes Cristo. Se você ler 2 versículos, ele citou 3. E se você ler a carta, você vai ver que ele não fala de outra coisa. Por quê? Porque igreja é isso. Igreja é um povo que vive em união com Cristo. Por que que esse povo só canta Jesus? Por que que esse povo só prega Jesus? Por que que esse povo... Meu irmão, Paulo, em um versículo, falou de Jesus 2 vezes. E tem pregador que fala 1 hora sem citar o nome de Cristo. Igreja é a comunidade dos unidos em Cristo. Aliás, pode mudar o nome do negócio. É, com Cristo, em Cristo. A gente está com Ele. Cristo é o centro. Cristo é o motivo. Eu estou cansado de tanta mensagem do mesmo assunto. Não tem mesmo assunto, só tem um. Não tem o que a gente adorar, não tem outra coisa. Você vai precisar de Cristo para fazer tua célula. Você vai precisar de Cristo para interceder junto ao Pai. Você vai precisar de Cristo para que a tua oração suba como incenso agradável a Deus. Você precisa de Cristo para ser um com seu irmão que não é do teu sangue, mas tem o mesmo Espírito. A igreja só pode ser igreja se Cristo estiver no centro dela.
Meu Deus, você não se santifica pela sua força, você se santifica pela sua união com Cristo. Você não é fiel porque você quer, por força muscular. É porque Cristo está na sua vida. Tem gente que fala assim para mim: pastor, eu não consigo ver esse Deus tão maravilhoso que você vê em Jesus com o mundo na situação que está. É uma pergunta sincera. Essa pessoa está sofrendo. Como acreditar num Deus tão lindo quando eu passo por um sofrimento tão grande? Sabe, tem muitos pregadores que tentam defender Deus. E na hora que você tenta defender Deus, você faz de Deus um irresponsável. Na hora que você tenta defender Deus, você faz de Deus um incompetente, porque Ele não está fazendo certo. Deixa eu falar, Deus é um mistério. Até porque se não fosse, Ele não seria Deus. Como é que a gente lidar tudo isso? Como é que como é que eu resolvo a minha vida com Cristo? Como é que eu me resolvo a minha vida com Deus quando tudo está dando errado? Eu uso uma enorme frase de John Stott para mim. Ele diz assim: se não fosse a cruz, não daria para acreditar em Deus. Porque na cruz, Deus não justifica somente o pecador, mas justifica a si mesmo no mundo sofredor. Deixa eu te explicar isso aqui. A cruz é o ponto central da nossa fé. Sem a cruz, seria impossível acreditar que Deus é justo e amoroso num mundo cheio de sofrimento. Agora, porque na cruz Deus não apenas justificou o homem, mas justificou a si mesmo? Isso é lindo demais. Na cruz, Deus não só perdoa os nossos pecados, mas também mostra que Ele é justo. Ao enfrentar o mal, entregando o seu filho como sacrifício naquela cruz. Ou seja, Deus sofre conosco. Se eu já disse uma heresia, vou dizer duas agora. Na cruz, Deus apenas não redime o nosso pecado, mas Ele também limpa o seu próprio nome. Você não pode falar que Deus não sofreu por causa do pecado do homem. Você não pode falar que Deus não sangrou por causa do pecado do homem. Ao permitir a morte de Jesus, Ele assume o nosso sofrimento. Mas aí acontece a coisa mais linda do universo. Ele transforma sofrimento em esperança. E algumas pessoas dizem isso de maneira forte e verdadeira. Há muita dor no mundo, pastor, há muito sofrimento no mundo, há muita morte no mundo. Isso é um absurdo. É um absurdo. Eu me espanto com o que os homens estão falando e fazendo. Mas sabe o que é absurdo mesmo? É Deus morrer por rebelde. É Deus nascer, Deus crescer, Deus sofrer, Deus morrer, Deus ser uma oferta. Eu me espanto com a maldade do mundo, mas eu me constranjo com o absurdo da cruz. O Evangelho é a mais bela de todas as canções, cantadas em notas tristes, que geram esperança. E sabe qual é um teste bom para você saber se você é cristão? Se você é convertido? É se o nome de Jesus é doce na sua boca. Se você tem prazer nesse nome, se esse nome tem peso na sua alma, se ele satisfaz o teu coração,
se Ele é suficiente. Ah, meus irmãos, no Velho Testamento, o apego era por terra, leite, mel. Só era crente quem chegava na terra da promessa. O apego era material. No Novo Testamento, o apego, o desejo é Cristo. A ambição do cristão é Cristo. Porque uma coisa é você ouvir do Messias que viria. A outra coisa é você adorar o Messias que veio. Porque uma coisa, Velho Testamento, é a marca do sangue de um cordeiro na madeira de uma porta. Outra é a marca do sangue de Jesus Cristo numa cruz, morrendo pelos nossos pecados. A igreja, ela só é igreja quando Cristo, e só Cristo, é o centro. E eu oro para que você tenha paixão por esse nome. Porque é essa igreja que vai ser a igreja gloriosa dos últimos tempos. É essa igreja que Jesus está montando pelo poder do Espírito Santo. Essa igreja que a gente vai ver em Efésios. É essa igreja que a gente vai aprender a descobrir pela fé. A minha oração, entenda o que eu quero lhe dizer, a minha oração é que quando você retornar à palavra de Deus, aquelas passagens sobre Jesus enchem os teus olhos de lágrima. Porque no dia que a gente compreender que a igreja, ela só é gloriosa se Cristo for o centro dela. Na verdade, a gente só é igreja de verdade quando a glória de Cristo manifesta em nós. Sabe, quando você abrir ali vários textos que são tão comuns, você consiga ver o seu Jesus ali. Eu oro por você, porque eu posso lembrar o dia que isso aconteceu na minha vida. O dia em que eu parei de ler a Bíblia e a Bíblia começou a falar comigo. O dia em que eu abri João capítulo 1 e eu estava lendo ele despretensiosamente. E eu caí em lágrimas quando João Batista disse: olha, para tudo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu confesso para você que naquela hora eu vi Jesus chegando perto de João Batista. Sabe, a esponja do céu que veio limpar a humanidade. Sabe quando ele disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E falei: como esse cara entrou no paraíso? Tem um ladrão no céu agora? Deus me explica isso. Então assim, a gente não tem outra coisa para a gente viver. E quero ter a coragem junto contigo de encarar Efésios como ele é, sem colocar pano quente em cima, para a gente se tornar essa igreja de Jesus, parar de ser frequentadores e ser filhos de Deus, e ser filhos com poder. Alguém aqui, irmãos? Com poder. Você nunca mais vai orar por alguém da mesma maneira quando você descobre o que é a igreja. Sabe, você está ali na sua célula, vem aqui comigo. Nosso irmão está doente. Onde dois ou mais estiverem, Deus está aqui, pois nós vamos declarar a cura aqui agora. Muda tudo. E se não curar, não curou, irmão.
Você não tem poder. Mas onde 2 ou 3 estiverem, a gente pode concordar. Então a gente vai aprender a ser igreja de verdade.